Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais uma cirurgiã bucomaxilofacial. Estou falando da doutora Thalita Goulart, já esteve aqui no nosso podcast. E mais uma vez um prazer imenso poder recebê-la aqui. Doutora Thalita, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal da Bucocast. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ATM, cirurgia ortognática, as próteses faciais, que são as cirurgias cosméticas da face, né, que está muito em alta agora, e também maxilas atróficas. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui de novo com você. É um prazer imenso poder recebê-la. Para a gente é sempre bom estar fazendo esses conteúdos voltados para a nossa especialidade. Eu queria que você, obviamente você esteve aqui da última vez, mas sempre é bom, né? Às vezes sempre tem pessoas novas chegando no canal, e, enfim. Falasse um pouquinho da sua formação da bucomaxila. Sim. Então, eu sou bucomaxilo pela USP de Ribeirão Preto, né? Eu finalizei a minha residência em 2014, então eu estou 11 anos aí e sempre fui apaixonada desde a graduação pela bucomaxilo. E durante toda a faculdade que eu fiz em Pelotas, na Faculdade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu sempre direcionei o meu currículo e a minha vocação mesmo para a cirurgia. Estou, né, desde a minha formação, com os trabalhos totalmente direcionados para parte de cirurgia. Que é uma área que, na maior parte delas, dentro da bucomaxila, é dominada por homens, né? Você teve alguma dificuldade quando você enxergou que era uma especialidade dominada por homens? Então, assim como a nossa sociedade, né, ainda a cirurgia bucomaxilo é muito machista. Só que eu sempre lidei muito bem com isso e nunca tive problemas, né? Eu falo que na nossa vida como um todo, os problemas ou dificuldades a gente encontra quando a gente quer encontrar. E a minha decisão é sempre, por onde eu passo, fazer amizades, parcerias e trabalhar, né? Então, quando a gente foca no trabalho e no que a gente tem amor em fazer, isso acaba ficando tão pequeno e imperceptível. A bucomaxilo, dentro da graduação, hoje já a maior parte é mulher, né? Sim. Mas dentro da especialidade ainda é homem, né? Sim, inclusive na minha graduação em Pelotas eu tive uma professora que foi uma inspiração, assim, né? Na verdade, mais que uma. Então, eu tinha uma professora mais jovem, que era a Cristina, lá de Pelotas, e que era uma inspiração bonita, mulher, super profissional e tecnicamente, né, dispensa comentários. E uma professora que já era mais antiga na cirurgia, né? E também no Rio Grande do Sul, a Edela Puricelli. A Edela, né? Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu assistia as palestras dela. Não tem como falar do Rio Grande do Sul e não lembrar da professora Edela. Não tem. E ela foi a precursora, né, Sim, da cirurgia da mulher na cirurgia bucomaxilo. Ela faz parte da história da bucomaxilo. Sempre Sim. quando tem mulheres aqui no nosso podcast e a gente entra nesse assunto, o nome da professora Edela, professora Marisa Gabriele, professora Maria Eduína, né? Sim. Esteve na USP, enfim. Sim. É uma galera que sempre são as mulheres que fazem a diferença dentro da especialidade. Doutora Thalita, vamos falar sobre ATM. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreva. E também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. Nós vamos falar sobre ATM. Então, o objetivo desse podcast é falar sobre as queixas do paciente, as dúvidas do paciente, para você que nos acompanha aí, para você entender. A gente sabe que hoje tem a ATM e tem a DTM, né? São duas áreas assim que às vezes acaba o paciente tendo um pouco de dificuldade de entender. Eu queria que você falasse das diferenças e quais são as causas, né, que levam o paciente a ter um problema de disfunção temporomandibular. Então, Ismael, essas duas palavrinhas, né, DTM, ATM, é uma dúvida frequente mesmo. Muitas vezes o paciente liga no consultório pedindo para agendar, ou envia mensagem falando que tem ATM. E, na verdade, né, a ATM é a articulação temporomandibular, que é essa articulação que fica aqui próximo ao ouvido, né, e junto com os músculos da face, e ela é responsável pelos movimentos mandibulares.
E a DTM é a disfunção dessa articulação. Então, a ATM é a articulação, a DTM é a disfunção, quando ela não está trabalhando de forma correta. E o que leva, né, a disfunção temporomandibular? Na verdade, ela tem inúmeros, ela é multifatorial, né? Então, e existe também a diferença das disfunções, que ela pode estar relacionada somente à parte intraarticular, né? A nossa articulação internamente ela é formada pelo disco articular, pela cabeça da mandíbula, né? E às vezes existe uma disfunção, uma alteração ou na musculatura que puxa, né, esse disco que serve como uma almofadinha para que não tenha atrito ósseo. Então, às vezes há um deslocamento ali e a gente fala que o paciente tem uma disfunção intraarticular. Ou pode ser uma alteração muscular, né, uma disfunção muscular, quando os músculos da mastigação estão envolvidos. Ou essa disfunção também pode ser mista, quando há, né, uma disfunção intraarticular e na parte muscular também. E sobre as causas, né, ela é multifatorial, então estresse, né, pode estar associado, então alguma disfunção muscular, algum problema de osteoartrite, artrite reumatoide, alguma doença inflamatória ou autoimune. E alguns pacientes que têm uma deficiência congênita de desenvolvimento mesmo, né? Ou alterações de deformidades faciais também levam a alterações dessa articulação. Esses tipos de problemas de disfunção tem um apontamento se acontece, se surgem mais em homens ou em mulheres? Tem alguma coisa que fala sobre isso? Não? Então, o predomínio em mulheres, né? E hoje em dia, até depois da pandemia, eu falo que a gente está com uma pandemia de DTM. Porque os pacientes vêm assim, e todos os pacientes que às vezes até procuram outro tratamento têm algum tipo de disfunção. Então, e as mulheres, até por questão hormonal, elas são mais acometidas por esse problema. Quais são os sintomas clássicos de DTM? Então, dor de cabeça, né? O paciente normalmente sente dor de cabeça. Alguns pacientes relatam zumbido no ouvido, né? Então, é um sintoma comum. Alguns pacientes apresentam travamento durante a movimentação de abertura, fechamento, até na mastigação, né? Estalo, dor de cabeça, zumbido no ouvido e dor muscular também, né? Travamento da parte muscular. Normalmente, qual que é o diagnóstico para você detectar esse paciente? Enfim, os exames, como que é feito isso? Eu sempre falo, né, que o exame clínico ele é primordial. Então, o paciente chega, ele é avaliado clinicamente, a gente faz alguns testes, né, durante a consulta e depois eu sempre solicito tomografia, né, computadorizada da ATM, ressonância magnética, exames de eletromiografia para ver se tem alguma alteração na parte muscular. Solicito alguns exames de sangue também para descartar, né, ou diagnosticar as doenças autoimunes e inflamatórias. E são esses exames. O paciente hoje, ele com problema de disfunção, ele fica meio perdido, né? Ele não sabe onde ele vai quando ele tem a dor, né? Sim, sim. E também a avaliação também que eu não citei anteriormente, a avaliação da questão da mordida, né? Do posicionamento dentário. É uma coisa que tem que ser avaliada. Enfim. E o paciente, realmente, ele faz um percurso enorme, né? Ele vai do neurologista antes, no otorrino, porque ele tem dor de cabeça, ele acha que o problema dele é neurológico. Porque ele tem zumbido no ouvido, ele pensa que o problema é, né, para ser resolvido com otorrino. Então, ele já vem com aquela bateria de exames todo, né? E muitas vezes até encaminhado pelo próprio otorrino, que vê que faz os testes de avaliação e não diagnostica nenhum problema, né, otológico, e sim, realmente, da disfunção da articulação. Isso é muito importante, porque a gente recebe muito esses pacientes indicados. E, às vezes, até por colegas especialistas em dor, né? Porque esse paciente passa por todos esses estágios até, muitas vezes, diagnosticar o problema.
Hoje, como que você trata um paciente com relação à disfunção temporomandibular? Então, a primeira abordagem é a avaliação, né, exame clínico, e quando diagnosticado uma disfunção intra-articular, é uma conduta. E quando a disfunção é muscular ou associada, é outra. Então, tem 3 tipos de tratamento que a gente lança a mão. E eu sempre falo que o tratamento da disfunção temporomandibular, eu não, né, a literatura inteira é um consenso, ele é multidisciplinar. Então, você precisa ter uma equipe, né, com fisioterapeuta, fono, o cirurgião bucomaxilo. Quando envolve a necessidade de reabilitação, né, mastigatória também. E então, vamos lá. O paciente com disfunção muscular, como ele é tratado? Fazemos os exames, o paciente utiliza um dispositivo oclusal, né, para ter um relaxamento da musculatura, associado à fisioterapia. Doutora, eu queria que você falasse quais são os tratamentos que tem disponível para o paciente com disfunção. O tratamento para disfunção da articulação temporomandibular, ele depende muito, né, do tipo de disfunção, se ela é muscular, se ela é articular ou se ela é mista. Pacientes com disfunção muscular, o tratamento é uso de dispositivo oclusal, fisioterapia, né, e talvez algum tipo de reabilitação oral. Tratamento da disfunção intraarticular, ele é isolado, né, sem associação da parte muscular, também envolve fisioterapia, uso de dispositivo e algum procedimento cirúrgico, né, dependendo do nível do deslocamento de disco. E pode ser um procedimento não invasivo ou até mesmo cirurgias abertas. Quando a disfunção ela é associada, você tem que tratar toda a parte muscular, né, e associar os tratamentos. Sem falar que os tratamentos, né, também tem que ser associado à psicoterapia. E tratamentos, muitas vezes, até psiquiátricos, né? Talvez reposição hormonal, em alguns casos. Então, é um tratamento multidisciplinar e que, muitas vezes, ele é sistêmico, né? Não é isolado. Você não trata só de forma local, e sim a causa do problema. Esses pacientes normalmente chegam com bastante problema no consultório, né? Sim. Paciente que muitas das vezes já passou por alguns tipos de tratamento, paciente que já passou pelo médico e às vezes chega para você lá já em uma situação já bem delicada, né? Sim, muitas vezes esses pacientes chegam até em quadros depressivos, né? Porque imagina o quão difícil é conviver, né, com dor. Normalmente esses tratamentos que você indica sempre tem associado a plaquinha ou não? Você tem utilizado desse material para o tratamento do paciente? Sim, a placa, né, o dispositivo oclusal e a fisioterapia sempre, sempre, sempre. Esse tipo de paciente, normalmente ele tem algum problema de oclusão ou não? Às vezes o paciente tem uma disfunção e tem uma mordida encaixada, como que é isso? Isso, normalmente a maior parte dos meus pacientes, eles têm a disfunção, né? E também uma deformidade dento-esquelética, que a gente chama. Mas pode acontecer em pacientes que não tenham também nenhuma alteração ou deformidade facial. Eu acho que a pergunta a dúvida mais frequente desses pacientes é se a DTM tem cura. Tem cura, doutora? A DTM tem tratamento, né? E os pacientes de DTM, eles precisam de acompanhamento para sempre, né? Eu costumo dizer que por se tratar de um problema degenerativo, esses pacientes precisam ser acompanhados. Não é aquela coisa de você vir no consultório, colocar uma plaquinha, ir embora e ficar 5 anos com ela e voltar ou porque o cachorro comeu, ou porque ela quebrou, ou porque está com sinais de muito tempo de uso. Então, esse paciente ele deve ser acompanhado, sim, para sempre. Tem algum tipo de indicação que você faz com relação aos cuidados que o paciente pode estar adotando para ele aliviar a dor, algo desse tipo, estilo de vida? Então, dependendo do quadro, né, psicológico e emocional do paciente, o tratamento desse quadro é fator, assim, é uma condição sine qua non, porque se o paciente não trata a parte emocional
E o estresse é muito difícil, né? Então, a gente fala que existe, sim, né, o tratamento do medicamentoso e o não medicamentoso, que é estilo de vida, com certeza, ter uma rotina tanto de exercício físico ou de cuidado mesmo da saúde emocional. E isso é para sempre, né? Para todos nós, na verdade, principalmente para quem sofre com esse quadro de disfunção e que a tensão, né, é muito prejudicial. Esse é um tipo de tratamento que depende da participação do paciente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá se inscreva no canal no YouTube e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando aqui uns cortes desse episódio. Quero fazer um agradecimento especial à Rise Medical, que tem o apoio desse podcast. Mandar um abraço lá para o Josmar. Doutora, normalmente esse tratamento ele começa clínico. A partir de que momento que ele pode evoluir para uma cirurgia, ou esse paciente tem uma indicação de cirurgia, e quando tem indicação, você começa por onde? Então, o tratamento sim é clínico, né? E a partir do momento que foi diagnosticada a necessidade de alguma intervenção intraarticular, você já tem que indicar o procedimento. Eu costumo falar que tem pacientes, né, assintomáticos, né, que é o mais raro, e tem os pacientes sintomáticos, com dor aguda. E tem aqueles pacientes que ficam na fase crônica ali. Então, assim, quando o paciente não trata, né, a disfunção, tendo indicação de tratamento, por não estar com dor, ou por o quadro de dor ter aliviado, você está deixando o problema se instalar e aumentar. Então, quando há necessidade de alguma intervenção dentro da articulação, depende muito do nível de deslocamento de disco e do grau, né, do problema do paciente. Então, por exemplo, inicialmente o paciente nós podemos lançar mão da artrocentese, que é um procedimento para trocar o líquido inflamado de dentro da articulação, né? É feito no consultório ou é feito no hospital? Isso é feito no consultório, mas também pode ser feito no hospital, né, se o paciente optar pela sedação. Mas é super tranquilo no consultório, né? A gente faz a artrocentese, ela lava a articulação e viscosuplementa com ácido hialurônico, né, para tentar repor esse líquido sinovial ou para fazer com que a cápsula articular tenha condição, né, de produzir um líquido sinovial, um líquido que lubrifica a articulação saudável, porque muitas vezes, por esse processo inflamatório estar instalado, a cápsula articular, que é responsável pela produção, né, do líquido sinovial, ela produz muito fator inflamatório. E como tomar anti-inflamatório não resolve, isso se torna um processo crônico. Depois também temos, né, um procedimento minimamente invasivo, que é a artroscopia de ATM, que é realizada em hospital e tem a cobertura pelo plano, né, médico ou seguro de saúde do paciente. E eu falo que é um procedimento minimamente invasivo que, além de tratar, melhora muito a qualidade de vida. Você consegue resolver muitos problemas, né, de forma menos agressiva, menos invasiva. E serve também para diagnóstico, porque muitos problemas intraarticulares, eles não são detectados somente na ressonância magnética. Então, a artroscopia ela serve tanto para um diagnóstico quanto para um tratamento. E qual tratamento eu consigo fazer por vídeo, né? Que a artroscopia é um procedimento feito por vídeo. Você consegue fazer lise, lavagem, diagnóstico, né? Trocar esse líquido, né? Tirar essa parte inflamatória, diagnosticar se tem alguma patologia instalada e melhorar, né? Ou até mesmo tratar internamente processos inflamatórios através de cauterização. E até mesmo reposicionar esse disco articular, que muitas vezes está deslocado sem recaptura, por sutura, né? E essa sutura é feita por vídeo. E depois temos as cirurgias abertas da TM, né? Para fazer discopexia, que é o procedimento de fixar o disco articular sob a cabeça da mandíbula. E em casos mais graves, que já tem uma grande destruição óssea, né, da articulação, fazer até a reconstrução com prótese de ATM. Esse caso é quando o paciente já está, né, no estágio muito avançado, né? Isso, esse é o último estágio. Eu sempre falo que, dependendo ali, né, porque tem aqueles pacientes que são meio limite, né, entre fazer uma artrocentese e fazer uma artroscopia.
E eu sempre falo que pacientes com quadro agudo de dor, se chega no consultório, você medica, e por não ter vaso sanguíneo, muito vaso sanguíneo no disco articular principalmente, o paciente não alivia tanto a dor. O que alivia muito é a artrocentese. Então, ela também é uma forma de alívio imediato da dor, até que esses procedimentos possam ser, né, ter a cobertura liberado pelo plano de saúde. Esse tema ele é bem abrangente, né? E nós vamos estar agora abordando um pouquinho sobre cirurgia ortognática, né? Sim. Vamos estar entrando nesse tema que eu acho que o problema de disfunção de ATM, em alguns casos, a cirurgia ortognática está associado também, né? Doutora, falando sobre cirurgia ortognática, eu vou começar de trás para frente, tá? Como a gente estava falando de ATM, normalmente o paciente que tem uma deformidade e tem uma indicação de cirurgia ortognática, esse paciente normalmente está associado a um problema de disfunção ou nem sempre esse paciente tem problema de disfunção temporomandibular? Nem sempre o paciente que vai para a cirurgia ortognática apresenta alguma disfunção, mas o diagnóstico, né, desse problema ele tem que ser realizado antes do processo de tratamento para a cirurgia ortognática. Ou seja, você precisa avaliar a ATM do paciente antes de entrar no tratamento ortocirúrgico. É pré-requisito a avaliação de ATM, até porque pacientes que apresentam, né, algum problema intraarticular e vão para a cirurgia ortognática perdem a estabilidade cirúrgica no pós-operatório. Então, sim, o paciente tem que realizar essa avaliação antes do procedimento. E muitas vezes o tratamento, quando eu falo em reabilitação, né, você vê pacientes normalmente classe 2 ou classe 3, padrão 2 ou 3, que tem o queixo muito para trás ou para frente, com deslocamento articular, que tem deslocamento articular, e tem que tratar essa base óssea também, para reposicionar o côndilo, né? Então, não adianta, senão você vai ficar a vida inteira num tratamento que não é efetivo. E eu vejo isso acontecendo muito, pacientes compensados, que a gente percebe que tem que fazer associado o tratamento e ficam a vida inteira, assim, empurrando com a barriga, porque você não resolve nenhuma coisa nem outra. Então, o cuidado é sempre esse mesmo, de tratar de forma bem planejada para ser efetivo, né? Falando sobre o paciente cirúrgico, eu queria que você falasse quais são as indicações do paciente da cirurgia ortognática. Quem são os pacientes indicados a fazer a cirurgia ortognática? Pacientes que apresentam grandes discrepâncias, né, de desenvolvimento dos maxilares, da mandíbula ou da maxila, né, que tem o queixo muito... Às vezes o paciente pensa que tem o queixo para frente, o queixo muito para frente ou para trás, ou a mordida cruzada, ou até mesmo torta. São pacientes que precisam fazer a cirurgia ortognática. Existe aqui um consenso até sobre isso, né? Porque o dente, quando o paciente apresenta, ele vai para o ortodontista. Alguma discrepância dento-esquelética, ele vai para o ortodontista e o ortodontista faz só a parte do aparelho, né, ortodôntico. E nem sempre é possível você corrigir um posicionamento dentário se o problema for esquelético. Então, é preciso, né, realmente, muitas vezes, fazer a ortognática. Paciente com excesso vertical de maxila. Também, aquele sorriso gengival, né? É um paciente com indicação de cirurgia ortognática, com deficiência transversa da face, que tem a mandíbula torta, né? Mas com um lado da face mais proeminente que o outro também. Quais são as queixas que esse paciente normalmente que mostra mais a gengiva, né? Excesso vertical de maxila, quais são as queixas que esse paciente normalmente apresenta? Eu sempre falo que é um paciente que chega com um problema emocional, né? Socioemocional. Porque essas deformidades, elas trazem um prejuízo, né, à saúde do paciente, até o convívio com outras pessoas, a questão da autoestima, né? E esses pacientes chegam no consultório normalmente deprimidos, tristes, sofreram bullying, né, na escola, na infância, ou têm problemas de se relacionar. Então, essa é a maior queixa, essa necessidade de autoestima, né, de convívio. E aí entra também a questão funcional. O paciente que não consegue ter uma boa mastigação, que não tem uma qualidade mastigatória eficiente, né? E a parte estética, com certeza, né? Porque
a cirurgia funcional, ela traz essa harmonia facial novamente. E muitas das vezes o paciente, ainda mais com as redes sociais, né, tem dificuldade de se fotografar, de fazer selfie, porque tem uma deformidade, enfim. Esse é um dos problemas também. Esse é. E é muito legal quando você faz uma cirurgia ortognática e o paciente começa a postar, você vê, né, nas redes sociais, principalmente, que o paciente começa a postar foto de perfil. A autoestima é uma coisa que é nítida, assim, quanto que muda. Né? Sem falar da qualidade respiratória também, que a queixa respiratória é um dos problemas aí de quem tem o queixinho muito para trás, né? Não tem uma boa qualidade de sono. Que é o paciente que tem problemas de apneia do sono, que, por sinal, hoje tem sido uma boa indicação, assim, pelo menos o otorrino, que trabalha com os bucomaxilas, a gente percebe que tem, quando existe a indicação, tem trazido assim uma boa qualidade de vida para esses pacientes com apneia, né? Então, que os pacientes de apneia, né, o primeiro sinal que ele apresenta é o ronco, né? Então, muitas vezes ele até procura avaliação por conta do companheiro ou da companheira que não aguenta mais tomar cutucão à noite. E o paciente que é retrognata, né, que tem o queixo muito para trás, ele apresenta uma dificuldade respiratória. Por quê? Onde acontece a passagem do ar na orofaringe, ela tem um espaço muito reduzido. Então, quando faz a cirurgia ortognática, que projeta o queixo, toda a parte muscular é avançada. Então, tendo, né, um ganho de eficiência respiratória muito, muito melhor do que o tratamento convencional de CPAP, ou até mesmo de dispositivos que utiliza para evitar o ronco. Então, o ronco é um primeiro sinal aí para quem tem o queixinho para trás procurar tratamento. Você considera a cirurgia ortognática ela estética, funcional ou funcional estética? Como que você vê a cirurgia ortognática? E os seus pacientes procuram você mais pela função ou pela estética? Pela função e pela estética. É uma cirurgia funcional e estética. E voltando só um pouquinho na questão do ronco, né, e da apneia do sono, um problema grande que existe, né, desses pacientes não é só o barulho. Né? Agora, no consultório, eu tenho um dispositivo, eu sou um centro credenciado Biologics, onde o paciente consegue fazer esse exame do sono, que é a polissonografia, em casa. Que antigamente o paciente tinha que ir para aquela clínica, ficar cheio de... Sim. Aí o paciente não dormia bem, né? E aí você consegue escutar, mostrar para o paciente o barulho. Então, eu falo assim, o problema da apneia não é só o ronco, e sim os problemas, né, de contexto geral que pode causar no paciente. Problemas de memória, paciente que não dorme bem, né, e aí ele tem uma qualidade de vida ruim, porque ele fica com aquela sonolência durante o dia, ou ele dorme um período grande, só que não tem uma eficiência de sono, uma qualidade de sono adequada. E também problemas até cardíacos, problemas neurológicos devido à falta de oxigênio nesses órgãos do corpo. Então, eu falo sempre que a cirurgia é uma cirurgia funcional, né, e estética, porque ela melhora a qualidade do sono, respiratório, mastigação do paciente, sem falar no benefício estético, que é maravilhoso. E que pode levar o paciente a óbito se não tiver um tratamento adequado. Pode, porque causa problemas cardiovasculares seríssimos, né? A falta de oxigenação. Então, é muito importante fazer o tratamento. Esse paciente, hoje, quando você fala em cirurgia, qualquer paciente tem a preocupação do hospital, anestesia. Eu queria que você falasse como que você enxerga a cirurgia ortognática. Ela é considerada um procedimento seguro, doutora? Com certeza, né? Ainda mais hoje em dia, assim, com o advento das tecnologias, né? Paciente que tem todo um planejamento prévio, né? Então, hoje é muito seguro, é um procedimento muito mais rápido, né? Porque nós realizamos a cirurgia anteriormente, né? Na tomografia do paciente, reproduzimos tudo isso através de forma tridimensional, com modelos impressos e planejamento virtual. Então, é sem sombra de dúvida um procedimento seguro. Hoje, uma cirurgia ortognática leva em média de quanto tempo maxila, mandíbula e mento? Depende, se você estiver bem alinhado com a sua equipe, né, que é o meu caso, mais ou menos em torno de 2h30, 3 horas procedimento. Uma vez que o paciente fez a cirurgia, como que é o pós-operatório desse paciente? Quanto tempo ele fica internado? Como que é
a retomada desse paciente? Normalmente, esse paciente ele vai precisar fazer fisioterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse pós-operatório. Tá. O pós-operatório do paciente de cirurgia ortognática, ele exige, né, fisioterapia para ter um controle aí da parte de edema, de inchaço de face e também para retornar com as atividades da mímica facial o quanto antes, para que você tenha a parte muscular também tratada. O paciente ele tem uma limitação de alimentação, ele fica numa dieta pastosa, né, durante um tempo, sem poder mastigar, né, que varia aí entre 4 a 6 meses. E o paciente também tem que ser acompanhado, né, com um ortodontista para finalizar o posicionamento dentário. E é isso. O paciente, normalmente, do pós-operatório, depois de quanto tempo ele consegue ver o resultado da cirurgia ortognática? Eu sei que o da apneia, logo em seguida, ele já percebe, né, a respiração, mas, no modo geral, quanto tempo o paciente viu o resultado final? O paciente ele entra na cirurgia uma pessoa e já sai outra. É visível, assim, de imediato. Aí, lógico, né, tem o edema, o inchaço do pós-operatório, que é normal e que pode aí durar até 3 meses. 6 meses, antigamente a gente falava em 6 meses, hoje em menos tempo, ainda menos. Eu percebo hoje que os pacientes, né, com as técnicas minimamente invasivas e com a fisioterapia adequada no pós-operatório imediato, com essa abordagem multidisciplinar, o paciente com 15 dias, 30 dias já está ótimo. Assim, você já vê que o resquício de edema é bem menor. Esse paciente, normalmente, é um paciente que, quando ele vai buscar a cirurgia, ele pensa no pós-operatório, né? Porque ele precisa trabalhar, ele precisa retomar as atividades. Normalmente, você vai liberando esse paciente caso a caso. Tem paciente que responde mais rápido. Como que é essa questão, doutora? Então, normalmente, com 15 dias, os pacientes já conseguem retomar suas atividades de trabalho, né? Até mesmo atividade física sem impacto, né? Atividades moderadas, assim. Principalmente para quem já faz, né, atividade regularmente. E eu tive paciente que com 15 dias estava na faculdade fazendo prova. Né? Então, vai muito assim da recuperação de cada paciente, mas tem sido mais. A gente observa que com o tratamento da equipe multidisciplinar, esse processo pós-operatório está bem mais tranquilo e mais rápido. Hoje, o tratamento pré-ortodôntico até a realização da cirurgia, em torno de quanto tempo o paciente precisa usar o aparelho para poder passar pela cirurgia ortognática? Depende muito, né, da necessidade de alinhamento dentário, né? Em alguns casos, a gente consegue fazer até o benefício antecipado, que com o mínimo de preparo ortodôntico, né, principalmente nos pacientes que não foram compensados anteriormente com ortodontia, fazer o benefício antecipado e finalizar a ortodontia depois do procedimento cirúrgico. Mas, em média, assim, entre 6 e 12 meses. Ou de imediato, que seria o benefício antecipado em alguns casos. Que normalmente o cirurgião não gosta muito de fazer benefício antecipado. E nem o ortodontista também é muito afim do benefício antecipado, né? É possível fazer o tratamento ortocirúrgico com o aparelho com os alinhadores? É possível fazer, sim, com alinhadores invisíveis. Fazer todo o preparo, fazer a cirurgia. A única coisa que eu gosto, né, uma particularidade minha, tem cirurgiões que operam direto com o alinhador. Eu consigo fazer um planejamento para fazer o uso de alinhador até a cirurgia. Aí a gente monta um aparelho fixo para o procedimento cirúrgico e depois remove e continua com o alinhador. Os ortodontistas hoje têm trabalhado muito com os alinhadores, né? E o paciente gosta também, né? O paciente gosta também, por conta da estética. Eu usei aparelho convencional, meu Deus do céu, é muito triste. Na minha época, tinha aparelho já, o Invisalign, mas meu ortodontista não trabalhava. E vamos trabalhar com os brackets. O cirurgião prefere os brackets, né? Para poder fixar, para poder estabilizar depois da cirurgia. Mas é possível fazer com os alinhadores. Sim, sim. Doutora, com relação ao custo da cirurgia, como que é feito, né? Às vezes o paciente ele tem dúvida, o plano odontológico se cobre ou se é plano médico. Eu queria que você falasse um pouquinho com relação à cobertura da cirurgia. Então, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia que tem cobertura, sim, no rol de procedimentos dos planos de saúde. Então, o paciente que tem necessidade, ele pode ficar tranquilo que é um procedimento coberto. Isso nós estamos falando de um plano médico. Plano médico, não odontológico. Certo. Esse plano ele cobre desde os exames até a cirurgia? Como que é isso?
Se o paciente tem o plano médico, ele consegue fazer toda a avaliação pré-operatória, né? A parte hospitalar no procedimento, a equipe, né, que necessita de anestesista, enfim, ele consegue ter acesso pelo convênio. E muitas vezes até a fisioterapia pós-operatória. Ou seja, 100% coberto pelo convênio. A cirurgia ortognática. Sim. Doutora, falando sobre agora de maxilas atróficas, a gente sabe que os pacientes que têm necessidade, né, muitas das vezes, de fazer esse tipo de procedimento são pacientes que foram mutilados no passado, pacientes que tiveram problemas de implantes dentários. Eu queria que você, obviamente, para a gente poder falar desse tema, falasse normalmente por onde começa esse problema para o paciente chegar nesse tipo de tratamento. Então, normalmente o paciente que necessita, né, que tenha a maxila atrófica, que é a reabsorção óssea, que a gente fala quando maxila atrófica, para o paciente entender, é aquele paciente que não tem osso mais para pôr implante, né? Então, esse problema, ele vem o que pode causar, normalmente, são doenças periodontais, né, aquelas gengivite, onde depois os dentes vão ficando mole e o paciente acaba perdendo. Acidentes, né, também. E normalmente é isso. E pacientes que tiveram algum problema, né, no metabolismo ósseo e que acabaram com isso perdendo os elementos dentários. São pacientes que passaram sem dentes por longos períodos, né? Também aquele paciente de prótese total, né, que usou prótese total a vida inteira, porque não tinha condição de fazer implante. E acaba que a falta, né, ou de raiz dentária ou de implante na maxila ou na mandíbula ocasiona, né, essa perda óssea. Ou seja, um paciente que usa dentadura por muitos anos é um paciente que provavelmente lá na frente vai ter perda óssea. O paciente que usa dentadura por muitos anos vai ter perda óssea com certeza. Esses pacientes normalmente estão dentro de que média idade? Parece que tem alguns pacientes mais novos, né, que perderam o dente no passado e que Sim. não se cuidou e que às vezes, né, não diria os idosos, tem gente mais novos hoje precisando fazer, né? O que eu falo assim, que o paciente quando é mais jovem, né, que tem essa perda dentária e precoce, e que usa dentadura há muito tempo, então o paciente que nos procura, ele já está nessa fase, né, nesse estágio que ele usou muito tempo a dentadura e que por esse motivo, né, acabou perdendo o osso. Então, aí depende, porque a maioria dos pacientes que sofrem com isso são pacientes que durante a vida, né, tiveram que optar tiveram outras prioridades, né? E os dentes não foi uma delas. E aí esses pacientes acabam nos procurando mais velho, normalmente, quando a condição financeira está melhor, né? Já está com os filhos criados, já não tem tanta preocupação financeira e que conseguem realizar o tratamento nesse momento. E muitas vezes eles chegam com a condição para fazer o tratamento, mas não tem osso suficiente para a realização dos implantes convencionais. E quais são as queixas que esse paciente normalmente apresenta quando ele busca o tratamento para fazer um protocolo, enfim, uma maxila atrófica? Normalmente mastigação, né? O paciente, às vezes, com a prótese dentária, ele já não tem uma eficiência mastigatória tão legal e, às vezes, pacientes acabam evoluindo por uma deficiência nutricional, problemas gástricos e até mesmo a questão da estética, né? Pacientes que têm vergonha de sorrir porque não gostam, né? Ou que a prótese já não está tão bem encaixada e acaba caindo durante a conversa. Então, são pacientes com essa necessidade, né? De resolver problemas mastigatórios, né, de saúde, de forma geral, porque a mastigação, sendo eficiente, o paciente consegue ter uma qualidade de vida melhor e estético. Vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender a questão do paciente que acaba evoluindo para uma maxila atrófica. São pacientes que fizeram extração ou que teve perda dentária e que passou muitos anos, obviamente, ali com aquele espaço. Qual que é o problema desse paciente que faz extração ou que seja de um dente ou 2, 3 e passa por muito tempo sem... Porque às vezes acaba não se preocupando, né? E aí a coisa vai piorando. Eu queria que você falasse um pouquinho desse começo aí, como que é? Então, quando faz a extração dentária, né, o organismo entende que aquele volume ósseo daquela região não é mais necessário,
né? Então, ele vai reabsorvendo, ele vai diminuindo esse volume, né? Tanto em altura quanto em espessura. Então, o mais adequado é, após a extração de um dente, né? O quanto antes, assim que possível, após o período de 45 dias, o paciente instalar um implante, para que não haja essa perda óssea. E fale uma coisa, quais são os principais desafios que você tem normalmente para poder reabilitar um paciente de maxila atrófica? O principal desafio é a ausência, a perda óssea, né? O paciente não tem osso para colocar implante e na face, principalmente na maxila e na mandíbula, nós temos estruturas importantes, né? Como o seio maxilar e o nervo da mandíbula, que dá sensibilidade. Esses casos são desafiadores, né? Que requerem um planejamento minucioso e para o paciente ter um tratamento efetivo. É possível fazer implante nesse paciente com problema de maxila atrófica ou não? Existe o implante zigomático, né, que eu não gosto muito de indicar, né, por N fatores, né, tem quem o defenda. E existe a possibilidade de instalação de uma prótese em titânio customizada, né, que é feita sob medida para o paciente e que nela você consegue instalar, né, todos os dentes também com carga imediata. Esse tipo de prótese é indicado para os pacientes que não têm osso, né, ou que já fizeram um implante convencional, que perderam esses implantes, ou o paciente que já fez enxerto, já fez implante, também perdeu. Então, é uma alternativa de reabilitação. Uma vez que o paciente tem ali, não tem a quantidade de osso que você precisa, mas ele está no meio do caminho, é possível fazer enxerto para poder reabilitar esse paciente de uma outra forma? Então, os enxertos ósseos, eles existem, né? Só que hoje em dia a gente procura alternativas que façam que a recuperação do paciente seja melhor, né? Que não tenha morbidade, tipo essa recuperação atrasada, que não exija mais um sítio de doação para a remoção desse enxerto. Antigamente a gente fazia muito enxerto de crista ilíaca do quadril ou de calota craniana. Então o paciente, né, ficava mancando um tempo ou tinha que ser internado. Por um período maior, a recuperação e o tempo de hospital era maior. E hoje a gente visa, né, um tratamento que atenda às necessidades do paciente e que seja menos agressivo, menos invasivo. E as próteses, né, customizadas, elas vêm para fazer para atender esse tipo de necessidade. E os pacientes, sem falar que os pacientes nos procuram para protocolo, implante, com a necessidade de... Hoje o mundo está muito imediatista, né? O paciente não quer mais aquele tratamento que demora 1 ano e meio, 2 anos. Hoje, dentro desse tema, desse procedimento, quais são os exames que normalmente você solicita? Eu solicito tomografia, né, computadorizada para fazer a mensuração de massa óssea, qualidade, volume. Os exames pré-anestésicos convencionais, né, que avaliação geral, para saber como está a saúde de uma forma geral, avaliação cardiológica prévia. E hoje em dia também o escaneamento intraoral, que a gente não faz mais aquela moldagem da boca, né? Nós utilizamos scanner para fazer a captura, né, das arcadas dentárias e a gente tem a possibilidade de imprimir. E aí entram os softwares e as tecnologias de planejamento virtual, que hoje é um benefício. Além de otimizar o tempo cirúrgico, a gente consegue ter uma previsibilidade do tratamento e o paciente consegue visualizar como vai ficar o tratamento dele antes mesmo de entrar em cirurgia. Esse é o melhor dos mundos, né? Sim, essa era chegou. O paciente conseguir enxergar ele no pós-operatório. E como que é a cirurgia, doutora? Essa cirurgia, ela é feita em ambiente hospitalar, é feita em consultório? Como que funciona? Então, mais confortável é fazer esse tipo de procedimento sedado ou ir no hospital. O paciente acordado acaba fazendo com que essa cirurgia fique um pouquinho mais longa, porque se movimenta. E no hospital, por ser uma cirurgia customizada, um procedimento customizado, que onde essa prótese ela é confeccionada para o paciente, sob medida, a gente fala, né? É um procedimento muito rápido, e por ser no hospital, acaba sendo mais rápido ainda. Qual a vantagem de você
fazer a cirurgia customizada para o paciente? A previsibilidade, a adaptação, né, da prótese, o tempo cirúrgico reduzido. E é uma peça confeccionada para o paciente, diretamente para ele. Então, pensa... Eu nessas cirurgias, eu costumo brincar, nossa, parece que foi feito para cá mesmo, porque encaixa muito fácil. E tudo, assim, com os exames é feito o planejamento, a parte de engenharia, a confecção dos implantes. Isso, envolve uma equipe inteira, né, antes do procedimento. Então, através da tomografia, do escaneamento, esses exames são transportados para um software, né, e aí o técnico dessas fábricas, né, eles entram em contato e, em conjunto, nós fizemos o planejamento e a realização da cirurgia no software. Depois disso, essa peça é impressa, né, e produzida para a cirurgia, para, enfim, a cirurgia. E quanto tempo leva, em média, a cirurgia e como é a reabilitação desse paciente? A cirurgia costuma demorar mais ou menos 1 hora, 40 minutos, né? E é possível já no centro cirúrgico, por conta desse planejamento reverso, onde a gente já tem toda a posição que os dentes vão ficar, e isso através da tecnologia, né, de impressão 3D, já colocar, já instalar os dentes no mesmo momento. Então, o paciente ele vai para a cirurgia sem dente e já volta com um sorriso novo. E a recuperação desse paciente dura em torno de quanto tempo? E como que é a recuperação? Então, normalmente, né, quando nós fazemos implantes convencionais, é um pouquinho mais demorado a parte da osseointegração. O paciente vai ficar, lógico, por um período ali, até por conta da cicatrização de pontos com a dieta, né, mais restrita, mais macia, mais pastosa, mas em torno de 15 dias o paciente já está ótimo novamente, né, já com 100 pontos, sem... A gente fala do tempo mais com relação à sutura, né? Porque o procedimento em si, o paciente já fica bem de imediato. Como que é esses pacientes depois que você recebe eles no consultório, depois do pós? Qual que é o que eles comentam depois da cirurgia? Então, o mais legal disso tudo é você ver uma pessoa que tinha dificuldade em sorrir, né, voltar a sorrir, ter alegria. E eu falo que o primeiro sorriso que eu observo mesmo nesse paciente é o do olhar, né? Porque normalmente eles chegam com uma fisionomia e mudando, após o procedimento, vendo o resultado, eles já saem com outra fisionomia. Assim, eu falo que é o sorriso do olhar, é o mais legal. Essa parte da autoestima, autoconfiança. O paciente tira foto, não ter vergonha de sair, né, para poder comer, porque às vezes o paciente fica meio intruso com relação a isso, né? Sim, tem pacientes que tem que aprender a sorrir depois, porque eu tive uma paciente que usava máscara. Aí eu perguntei para ela, por que a senhora está de máscara, né? A pandemia já passou, a senhora está gripada, alguma coisa, está fazendo algum tratamento imunossupressivo, né? Que tenha que tomar mais cuidado. Ela, não, porque eu tenho vergonha do meu sorriso. Isso é constante, é frequente, né? E aí você vê que depois disso a paciente fica bem, né, consigo mesmo, assim, é maravilhoso. Uma vez que o paciente fez esse tratamento, como que a partir daí ele precisa fazer manutenções? Como que você acompanha esse paciente, doutora? Esse paciente ele tem que ser acompanhado assim como com os dentes natural, né? Você precisa fazer raspagem, limpeza, né, manutenção periodontal, exames simples para acompanhar mesmo a qualidade de saúde da reabilitação. Ou seja, o paciente que tem uma prótese total ou que fez uma cirurgia, é importante que ele tenha um período de quanto tempo? Normalmente a cada 6 meses. Depende muito da qualidade, né, da higienização do paciente. Mas entre 6 meses é o ideal que o paciente retorne para estar fazendo essa manutenção, que é a remoção da prótese que é fixa, né, e higienização. Vamos falar agora dos implantes faciais. A gente costuma dizer que as cirurgias cosméticas da face já é uma realidade, né, dentro da cirurgia bucomaxilofacial. E um dos temas mais abordados dentro das cirurgias cosméticas são as próteses faciais, né, que tem ganhado cada vez mais espaço e que está ligado à harmonização facial. Eu queria que você falasse com relação às próteses faciais. Então, realmente a procura aumentou muito, né, por
procedimentos estéticos da face. E a gente tem aqueles pacientes de harmonização facial que muitas vezes repetem o procedimento, né, de forma anual, ou até mesmo com menos tempo de preenchimento. E as próteses faciais definitivas, elas vieram para corrigir, né, esse problema estético que o paciente tem ou que ele não gosta, e de forma definitiva, né? Então, é uma harmonização facial definitiva. Eu queria que você pegasse o crânio e mostrasse para a gente. Normalmente, um paciente que tem uma deficiência de mento, né? O que é possível fazer? Como que é essa cirurgia? Para a região de mento, existe 3 procedimentos que eu indico, né? O primeiro é o preenchimento com ácido hialurônico para aquele paciente que precisa de pouco volume, né? Ou que não quer fazer algo definitivo e que não se importa em repetir esse procedimento todo ano, né? Agora, para os pacientes que têm uma alteração, né, ou uma discrepância aqui, ou um defeito mesmo ósseo nessa região, que precisa de mais volume, né, de uma definição melhor, que é difícil fazer com o preenchedor, com ácido hialurônico, eu indico a prótese de mento. Ou o paciente que não tem nenhum problema de contorno, né, de defeito ósseo, mas que quer fazer um procedimento definitivo. E existe também a opção da mentoplastia de avanço, né, que é um procedimento que você faz uma projeção do queixo para aqueles pacientes que não têm assimetria e que também não precisam de um grande volume. Falando da questão do contorno, que é uma coisa que, assim, parece que isso, não sei se é moda, mas é tempo, né? As mulheres agora estão buscando essa região e que com o preenchedor é difícil você conseguir isso de uma forma definitiva, né? Sim, né? Agora está na moda a mandíbula marcada, né? Bem desenhada. Então, assim, o ângulo de mandíbula, né? Que é essa região que, para ficar bem marcadinho, ele precisa de muitos ml de ácido hialurônico para você chegar num contorno adequado e que o paciente, com resultado estético, né? Que o paciente fique feliz. Então, aí, para as mulheres ou homens, né, que também gostam de deixar a mandíbula bem marcada, essa região do ângulo, a gente tem a opção dessa prótese, que também é feita de forma individual, customizada e pré-planejada, né, o procedimento, e é definitivo. E na região paranasal, né, que é essa região onde as mulheres acabam se queixando, o homem também. Eu queria que você falasse dessa região. Então, essa região é a região paranasal, que é essa região do bigode chinês, né? Pacientes que têm necessidade ou alguma deficiência da maxila, né? Um desenvolvimento da maxila inadequado e que não tem volume nessa região, acabam ficando com essa região do bigode chinês muito marcada. É uma grande queixa, né? A primeira coisa que os pacientes procuram quando começam o procedimento de preenchedor é isso. E é um procedimento definitivo, né? Você tem a possibilidade de fazer o planejamento, visualizar como vai ser o resultado anteriormente ao procedimento e ter um resultado definitivo. Assim como as próteses dessa região da maçã do rosto, do malar. Que é uma área que também, com o tempo, você não consegue estar dando tanta sustentação. Isso. Como se você, né, com os preenchedores definitivos, né? Sim, e toda vez, né, que o paciente chega reclamando do terço inferior, né, da mandíbula, daquele aspecto de bulldog ou do bigode chinês, a gente tem que sim corrigir o terço superior, que é o que dá sustentação para essa região toda da face. Porque com o passar do tempo nós vamos perdendo compartimentos de gordura nessa região, né, principalmente na região da olheira. E isso acaba pesando, porque o que sustenta a nossa pele, né, e posiciona é a questão tanto do compartimento de gordura e da estrutura óssea. Com o passar do tempo, de forma fisiológica, com o envelhecimento, nós vamos perdendo, né, esse tecido adiposo dessa região e também a estrutura óssea. E com isso vai pesando tudo, deixando o nosso rosto menos jovem e mais quadrado, né, e as mulheres, principalmente, acabam ficando tristes com isso. Me fale um pouquinho sobre a questão do planejamento. O paciente faz uma tomografia, é feito um planejamento? O paciente ele realiza uma tomografia, sim, né? E essa tomografia, quem tem plano de saúde consegue realizar pelo plano.
A partir dessa tomografia, nós colocamos, né, o exame e as imagens que nós captamos no consultório da face do paciente e realizamos um planejamento virtual. E conseguimos mostrar para o paciente, antes do procedimento, como que vai ser como que vai ficar o posicionamento, né, do tecido duro, que é a parte óssea. E também repercutindo no tecido mole, né, que é a parte visível aqui da face. Que é o que o paciente gosta de ver. Que é o que ele quer ver, né? E me fale uma coisa com relação à cirurgia. Ela é feita em consultório, ambiente hospitalar? Como que é isso? Então, o mento, com prótese de mento, e até mesmo dessa região paranasal, eu não vejo problema fazendo consultório. Ainda é confortável, dependendo também da extensão da prótese, né? Se for uma prótese de mento muito extensa, vai ser desconfortável para o paciente. Agora, uma prótese, né, tranquila ali, não existe contraindicação de fazer no consultório, né? Pode ser feito somente com anestesia local ou até mesmo sedado. Agora, próteses de ângulo, dessa região do malar, da maçãzinha do rosto, é mais confortável para o paciente que seja realizado em ambiente hospitalar. Ou quando o paciente associa, né, ângulo, mento, enfim. Essas próteses é possível associar com a cirurgia ortognática também? É possível, Sim, né? e muitas vezes necessário, né? Dependendo do avanço que você precisa de mento, a mentoplastia de avanço, que é esse cortezinho que faz para projetar o mento, muitas vezes não é suficiente. O paciente tem uma assimetria óssea, um contorno ósseo, né, inadequado, que só a cirurgia ortognática não corrige. Então, em alguns momentos, a gente precisa associar a técnica, sim, com esses implantes faciais. Doutora Thalita Goulart, um prazer imenso recebê-la aqui mais uma vez no nosso canal da Bucocast. Você é sempre bem-vinda por aqui. Falamos um pouquinho de ATM, de ortognática, de maxilas atróficas e também dos implantes faciais, das cirurgias cosméticas da face num todo, né? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você, foi um prazer enorme. O seu estúdio é muito bonito, muito acolhedor. E você também é uma pessoa muito querida. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá se inscreva no canal da Bucocast. Também estamos colocando aqui o Instagram, que esses cortes, alguns cortes desse episódio vai ser compartilhado no Instagram e também o link na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre esses tratamentos que nós abordamos aqui, a doutora Thalita Goulart vai estar à disposição. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.